Hey amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez eu gostaria de dar breves comentários sobre a empresa Azevedo e Travassos, né? Uma empresa aí com mais de 98 anos do ramo da construção. Ela atua na construção civil. Parece que um tempo atrás aí no governo do PT e tal, com a política das campeãs nacionais, ela estava muito em alta, né? Não tanto em alta como a Odebrecht, porque dessa mesa eu nunca ouvi falar dessa empresa, né? A não ser aqui na bolsa já ouvi falar de Odebrecht, de Camargo Corrêa, de outras empresas assim maiores. E meio que essa empresa ela faz obras de engenharia pesada, né? Tipo, vários tipos de obra. Tem muitos tipos de obras aqui, de construção civil, de óleo e gás, etc, né? Então, é uma empresa que realmente acabou tendo esse probleminha com a questão da crise, né? A crise aí depois de 2014, a crise bateu, né? A crise bateu e muitas empresas sofreram. O setor de construção civil foi um deles, né? A PDG entrou em recuperação judicial, então isso mostra que foi um negócio geral no setor da construção. Então até poços de petróleo eles fazem, né? Então é uma empresa que parece altamente interessante. E nós estamos vendo algumas notícias dizendo que após ela ter captado uma grande quantidade de grana, parece que ela captou 400 milhões de... 400 milhões não, desculpa. 43 milhões de reais, foi isso mesmo? 43 milhões 200 mil reais a partir da emissão de novas ações para os acionistas, né? Foi uma diluição de 233%, então o capital social parece que triplicou, né? Porque o número de ações aumentou muito. Aqui, ó, o capital social passou de 28 milhões para 71 milhões, sendo eram 1 milhão e 800 mil ações ordinárias, passou a 6 milhões e 600 mil. E 3 milhões e 600 mil ações preferenciais, né? Para 3 milhões e 200 mil ações preferenciais. Então, realmente foi um aumento grande, que foi tudo por caixa da companhia. Isso foi homologado, né, no dia 23 de dezembro de 2020. Então, portanto, ainda não teve efeito no balanço. Isso aqui vai vir dentro do balanço do quarto trimestre de 2020, o que ainda não saiu. Mas nós estamos vendo notícias falando da recuperação da companhia, de que ela está pronta para disputar novos mercados, de que ela está focando no consórcio mirando obra de saneamento, de que ela já está se envolvendo com obra de novo, ela está fazendo uma adutora em Brumadinho, por aí vai. Ela sofreu muito com a crise, né? A crise derrubou a empresa. Se eu mostrar aqui em 10 anos, dá pra ver como que foi, né? Tava lucrando, tal, ok. E aí bateu a crise, né? Bateu a crise em 2014, já 2015 reduziu, até que a empresa chegou a uma redução que em 2019 ela vendeu quase nada, né? Receita mínima. É como se a companhia tivesse parado de funcionar. E por isso que pode ser um caso de turn around. Por quê? Ela custa hoje R$ 3,53, né? Tudo bem que teve emissão de novas ações. Será que consigo ver quando custava antes da crise? Antes da crise ela custava ali uns R$ 24. 2011. Foi para 10, 15, R$ 3 hoje em dia. Né? Então pode ser um caso de turnaround, de que a empresa pode se reerguer. Eu vou abrir aqui o balanço para dar breves comentários sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020. Então eu gostaria de mostrar que a empresa tem um, um lucro barra prejuízo acumulado, ó, um prejuízo acumulado de 298 milhões, o que resultou num patrimônio líquido de 263 milhões negativos, o que significa que a empresa tem muito mais passivos a pagar do que os ativos que ela tem, ou seja, os passivos ultrapassam os ativos em 298 milhões, né? Levando em consideração que os ativos da empresa são 61 milhões. Então a empresa está numa situação complicadíssima, a empresa está no buraco, né? Ela veio a ter receita em 2020 em torno de 16 milhões, né? Receita de venda de bens e serviços, mas com esse custo quase não houve um resultado suficiente, né? O que resultou num prejuízo
tão grande, né, num prejuízo líquido tão grande quanto a receita. Ou seja, receita 16 milhões, prejuízo 16 milhões. Então, a empresa está realmente com uns probleminhas. Demonstração de fluxo de caixa, a empresa veio gerar um caixa operacional um pouco interessante, né? Grande parte veio da variação nos ativos ou passivos, ou seja, são coisas que, não tem efeito no caixa, né? Isso aqui não virou dinheiro. Parece que grande parte disso veio de redução de valores a pagar em salários, redução de obrigações tributárias e redução em contas a pagar. Muito provavelmente isso aqui foi negociação de dívida. Entrou aqui como variação e entrou como caixa. Atividade de financiamento, ó, novos empréstimos e financiamento, é isso mesmo? Cadê? Não, isso aqui foi um pagamento. Pagamento de empréstimo e financiamento. Não teve caixa de investimento, a empresa não está fazendo investimentos, porque a empresa está numa situação que ela não tem como fazer algum investimento. Aqui sobre a situação, né, no fluxo de caixa da empresa, os reflexos na descapitalização devido à crise, né? Então ela saiu de uma receita de 139 milhões em 2016 para 2 milhões em 2019. Diz aqui que a companhia está obtendo bons resultados na negociação dos passivos, né? E agora que tem um novo controlador, a Rocket, o controle trocou, né? A Rocket passou a ter controle da maior parte da empresa, implementando uma nova administração, uma estrutura mais enxuta e tentando recuperar a empresa. Então, parece que ela está caminhando para um novo ciclo de crescimento e fortalecimento, é o que todos estão dizendo. Aqui o patrimônio líquido de 246 milhões negativo, né? E diz aqui um adendo, né, observação, que a companhia é dona de imóveis que estão contabilizados pelo valor de custo no balanço em 4 milhões 215 mil, mas que o valor venal deles é de 40 milhões 928 mil. Ou seja, 36 milhões a mais. Então, aqui você poderia, se você levasse uma contabilidade menos prudente, adicionar esse valor no patrimônio líquido negativo. Teria uma redução no patrimônio líquido negativo. Mas alguns desses lotes estão em garantias, como vou mencionar abaixo. Então aqui é o que a Rocket, como é o nome da empresa? Rocket Empreendimentos e Participações. Aqui é o que ela está implementando na empresa, né? Então ela deu uma linha de crédito para a empresa de 2 milhões. Então outras coisas que ela está implementando para recuperar a empresa, né? Então, posicionar de maneira estratégica para as oportunidades que virão com a retomada dos investimentos em infraestrutura, principalmente saneamento, com o marco legal de saneamento, o governo federal quer grandes investimentos em saneamento, em torno de bilhões, né? O que vai precisar de uma empresa com acervo técnico, performance e diligência, ou seja, o histórico da Azevedo e Travassos, né? Todo mundo diz que a empresa tem um bom histórico. Trabalho de alongamento das dívidas para adequá-las ao perfil médio de longo prazo e que sejam pagas com recursos do faturamento da empresa, né? Executar as obras que estão contratadas dentro das margens orçadas. Cobrança para receber créditos referentes a serviços realizados e não pagos pelo metrô. Isso que é problema de se trabalhar com o governo, que às vezes você trabalha e o governo não te paga. Receber outros créditos aqui, ó, da Transpetro, Petrobras, Prefeitura Municipal de São Paulo. Permanecer no programa de recuperação fiscal. Ação de cobrança contra o DER de São Paulo, isso aqui também. E continuar a gestão dos pedidos de falência que fizeram contra a empresa, né? Pois pediram falência da empresa algumas vezes e ela teve que negociar, né? Aqui sobre os terrenos, né? Os terrenos da Azevedo e Travassos S.A. e Azevedo e Travassos Infraestrutura. Então dá pra ver aqui, ó, que os lotes 3... 3, 4 e 5. Não quero marcar isso aqui não. Lotes 3, 4 e 5 estão dados como garantia para o Banco do Brasil. E os lotes 7 e 8 estão dados como garantia para a Receita Federal, né? Programa aí de recuperação de débitos federais. Ou seja, quase todos os terrenos aqui estão pendurados, né? Arrolados, como ele escreveu aqui, estão arrolados em alguma coisa, em alguma garantia, coisas assim, né? Processos trabalhistas. O processo trabalhista também, tem imóvel como garantia de processos trabalhistas. Eu vou achar aqui em breve. Aqui, ó, acordos judiciais consolidado são 19.734.000
de acordos judiciais a pagar, né? E aí a empresa está oferecendo o imóvel da sede da empresa, que foi avaliado pela Justiça do Trabalho em 78 milhões. Ou seja, a empresa está oferecendo o imóvel sede da empresa como garantia de acordos judiciais. Muito provavelmente isso aqui se refere a processos trabalhistas. E aqui, novamente, aqui nós temos mais previsões, né, projeções. Então, dentro da retomada de crescimento da economia do país, após a crise do corona, vai ser demandado serviços de infraestrutura que necessitarão de empresas com acervo técnico, expertise e credibilidade das empresas do grupo Azevedo e Travassos, né? Então aqui tá as áreas da empresa, né, como construção pesada, obra de infraestrutura, montagem, eletromecânica, perfuração de poços de petróleo, instalações de produção de petróleo e gás, desenvolvimento imobiliário e só, né? Mas se você ler aqui dentro tem mais detalhes do que eles fazem e tal. Então, também com desenvolvimento imobiliário, eu acho que eles querem construir casas para vender. Ou seja, também, ó, visando atender demanda futura de imóveis para a população de baixa renda. Ou seja, eles estão tentando fazer desenvolvimento imobiliário também, né? Como uma forma de tentar lucrar mais dinheiro. Agora, minha opinião. Bom, a empresa parece barata, certo? Parece muito barata. Ela tá com uma situação complicada, mas ela captou 40 milhões a mais no caixa. Então, nós esperamos uma redução do patrimônio líquido negativo em função de mais dinheiro dentro do caixa da empresa. E como mostram as notícias, ela já voltou a fazer obras, já voltou a operar de alguma forma, né? Inclusive estando aí trabalhando com a questão de Brumadinho, né? Ela foi contratada pela Vale num consórcio, ela lidera o consórcio, então esperamos que a empresa, com a volta da retomada, com a volta dos trabalhos, né, e com a volta da economia, com essa questão de coronavírus, que a empresa venha a se valorizar, né. Aqui, por exemplo, em modelos de valuation, em questão de EBITDA, aqui no site do Finbox, a previsão estava assim, ó. Isso aqui é valuation com base em receita, né, múltiplos de receita. Então a empresa vale quantas vezes a receita dela. Então ele comparou, né, chegou numa conclusão de que provavelmente a empresa venha a valer 20 vezes a receita dela. Então, 2019, 2 milhões. 2020 ela fez 16 milhões de receita, né? E depois? Se a gente for levar numa consideração que em 2021 talvez ela faça pelo menos aí uns 25 milhões, eu já aumento o valor justo dela para R$ 1,82. Aí vamos supor que a empresa se recupera mesmo e que em 2022 ela faça 50 milhões. Já aumentei o valor justo. Um up de 112%. E vamos supor que em 2023 a empresa faça pelo menos uns 65 milhões e em 2024 pelo menos uns 100 milhões de receita. Nós já chegamos aqui num valor justo da empresa de R$ 211 por ação. O upside de 6.000%. Aqui é só... aqui são previsões. Só que é uma previsão. Isso aqui é uma projeção. Você pode levar uma previsão mais pessimista, tá? 25, 26, 27, 28. O valor justo se reduziu, né? Mas isso aqui é aquela coisa, isso aqui é uma previsão. E é uma previsão de receita, não de EBITDA, ok? Mas você pode querer levar para uma coisa mais pessimista, que ela vai vender só 10 milhões por ano. Mesmo assim, o valor justo da empresa ficaria muito alto. Nós podemos também calcular por múltiplos de EBITDA, levando em consideração que a empresa vinha a valer 6,4 vezes o seu EBITDA anual. Então, em 2020 ela fez 16 milhões e um EBITDA negativo de 16 milhões. Porém, se em 2021 ela fizesse pelo menos uns 25 milhões, depois, sei lá, 50, 65 e 100, com a margem EBITDA de 5%, ou seja, a EBITDA de 2021, 1 milhão, 3 milhões, 3 milhões, 5 milhões. A gente calcula um valor justo da empresa de R$ 91, o upside de 2.000%. Não sei se esse site do Finbox está levando em consideração a quantidade de ações que a empresa tem, né? Talvez ele esteja fazendo o cálculo de uma forma errônea em questão de que houve aumento de capital nos últimos dias do ano. Mas assim que sair o resultado do quarto trimestre de 2020 e esse site se atualizar por quarto trimestre de 2020, é só a gente vir aqui e fazer a mesma previsão, digitar os mesmos dados e ver qual vai ser o resultado. Pode ser um case de turnaround? Pode muito bem ser um case de turnaround, ou seja,
pode ser um case que vai dar muito dinheiro. É aquela coisa, se você compra uma ação por R$ 3,41 e depois vende por R$ 91,36, é muito bom, né? E aquela coisa, vou comprar R$ 1.000 de ações. Legal, perdi o dinheiro. Nossa, que coisa. Perdi R$ 1.000, uma pena, né? Mas é uma questão de risco aqui, porque é a empresa que está em dificuldade. Mas apesar de estar em dificuldade, ela está voltando a trabalhar, ela está voltando a se reerguer, ela está fazendo alguma coisa. Então, você pode ficar rico ou você pode perder pouco dinheiro. Há uma assimetria aqui. O esquema é que nós temos que olhar os resultados, prestar muita atenção na DRE, ver o que está acontecendo e saber quais são as projeções de futuro. Principalmente as projeções que a empresa vai divulgar agora em 2021. As empresas divulgam projeções no formulário de referência. E é muito importante ler o formulário de referência, né? Esperamos que a empresa divulgue algumas projeções. Se ela não divulgar alguma projeção, eu não sei, né? A empresa pode optar por não divulgar também, porque o cenário é muito incerto, certo? A previsão de futuro é bem difícil, mas, né, é um chute, é uma especulação, é algo que pode dar certo. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.